Amém, queridos. É mais uma vez um prazer, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, poder estar com os irmãos e não sei quem estava aqui da outra vez, quando eu ministrei, vai se lembrar que nós fizemos uma mensagem a respeito do Pai Nosso, né? Nós falamos a respeito, então, de um Deus que, mesmo sabendo que nós iríamos pecar contra Ele, Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu mandar o Seu Filho Jesus, criar o mundo, fazer a criação, surgir a criação, e Ele já tinha um plano, já tinha um propósito, Ele já sabia o que fazer. Um Deus que sabe de todas as coisas, Ele já sabia o que fazer. Ele mesmo, antes da criação, já sabia que nós iríamos pecar. Já sabia que o homem, a humanidade, pecaria e se voltaria contra Deus, contra Ele mesmo. Mas Ele decidiu enviar o Seu Filho amado Jesus para nos salvar. Amém? E é sobre salvação que eu quero falar com vocês. Ou seja, nós vamos continuar falando sobre reino de Deus, vamos continuar falando a respeito do que é ser salvo. Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar essa palavra com os irmãos. Abre a sua Bíblia no livro... Amém? Glória a Deus. No livro de Lucas, se o pregador não estiver preparado aqui, a gente leva um susto com essa igreja. Esses irmãos são bênção. Lucas, capítulo 19. Nós amamos a palavra de Deus. Ela é nosso alimento. Ela é nosso alimento espiritual. E por isso nós nos alegramos quando recebemos a palavra de Deus. Quero pedir socorro aos bombeiros. Podem trazer água para cá. Nós vamos ver a história de um homem chamado Zaqueu. Muito conhecido. Zaqueu é um homem muito conhecido na Bíblia, muito conhecido secularmente. Todo mundo sabe quem é Zaqueu, todo mundo já cantou uma musiquinha, um pagodinho sobre Zaqueu, né? Das portas dos botecos, em todos os lugares está falando sobre Zaqueu. Mas hoje nós vamos olhar um pouco mais profundo para a vida de Zaqueu, para o que aconteceu na vida de Zaqueu, para o que a Bíblia relata na vida de Zaqueu, com referência à salvação. Nós vamos entender o que aconteceu na vida de Zaqueu, o que a salvação fez na vida de Zaqueu. Quando ele é salvo por Jesus, Jesus entra na casa dele, dorme ali na casa dele, aconteceu algumas coisas na vida de Zaqueu que isso é salvação. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos então a respeito do que é salvação. Então Lucas capítulo 19 conta a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e estava sentado atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era de muito baixa estatura. Então correu adiante Obrigado, querido. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa com muita alegria. Todos os que viram começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute bem, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois também este homem é descendente de Abraão. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Essa é a história de salvação da vida de Zaqueu. Zaqueu, então, esse cobrador de impostos, esse homenzinho de pequena estatura, que era chefe dos publicanos, que eram os cobradores de impostos. Cobradores de impostos nessa época, nesse contexto aqui, eles eram tidos como malfeitores, ladrões, porque eles costumavam, não todos, talvez até o Zaqueu não tinha diretamente essa prática, porque ele disse: se eu roubei, eu devolvo aos pobres quadruplicadamente. Então, o Zaqueu, ele era o chefe desses camaradinhas que costumava passar a mão no dinheiro do povo judeu, para passar para o governo romano, que era ali que dominava, então, o império, era o Império Romano que dominava ali Israel naquela época. Beleza? Então, entendemos que Zaqueu era um homem mal visto na sociedade. Um homem que todo mundo olhava para ele e julgava ele como ladrão,
e falava muito mal do Zaqueu. Nós vamos falar sobre a salvação, então, desse homem chamado Zaqueu. Mas o que é, de fato, ser salvo? Nós pensamos salvação, muitas vezes, somente quando a gente morrer. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu, porque Jesus veio para nos salvar, e a gente, sem Jesus, não consegue salvação. Então, a salvação em Jesus nós temos, e vamos morrer, vamos para o céu. É isso mesmo, está corretíssimo. Mas não é só isso. Não é só isso, não para aí. Salvação na vida de Zaqueu tem algo a mais, e nós podemos aprender então com a salvação na vida de Zaqueu, porque salvação tem conteúdo. Salvação não é algo estático. Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, igual a gente quando sobe aqui para pregar, com temor e tremor, desse jeito. Então o Paulo, ele entende que a salvação é algo para ser desenvolvido, é algo que não está estático, que não é só aquela coisa, pá, estou salvo, mas há algo a se fazer. Há algo que a salvação opera em nós, há uma transformação, há algo que acontece na vida daquele que é salvo, daquele que levanta a sua mão e entrega a vida a Jesus Cristo verdadeiramente, se converte ao Senhor. Tem algo que precisa acontecer, tem algo que acontece. Outro versículo que fala de salvação, um versículo que está em João 17, que diz assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só, conhecer a Deus também não é algo estático. Conhecer a Deus é prosseguir em conhecer. Nosso Deus é grande demais. Nosso Deus, ele vai se revelando a nós, e nós vamos conhecendo a Deus dia após dia, e nós vamos nos aprofundando em Deus, e nós vamos crescendo em Deus, e Deus vai fazendo algo em nós. Você lembra do dia que você conheceu a Deus verdadeiramente, que tudo fez sentido para você, que a palavra de Deus falou com você de forma diferente? Olha para si mesmo hoje, lembra daquele dia. Você não está como você estava. A tua fé está mais firmada, o teu coração está mais flamejante da glória de Deus, ou não. Mas o correto é que seu coração esteja mais certo de que você está em Deus, e de que se você morrer, você vai para a glória mesmo, e que a salvação é um dom de Deus para você, não é seu merecimento, mas é um querer de Deus, é uma graça de Deus, é a vontade de Deus que nós todos sejamos salvos. Então a salvação, ela cresce em nós, ela opera em nós, assim como na vida de Zaqueu. Então a pergunta que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos, tentar responder, trazer algumas ideias, é a pergunta seguinte: o que é de fato ser salvo? O que é de fato ser salvo? E você vai receber o estudo de célula essa semana, que é baseado nessa palavra, para você compartilhar. Então vai estar um pouco diferente no estudo, já para você desenvolver a sua linha de pensamento. Lembra daquelas mensagens sobre Zaqueu mais padrão, mais comum, que trata ali de Zaqueu, porque ele era baixo de estatura, ele corria para subir na árvore, porque ele era baixo. Então eu não vou entrar nessa parte aqui na pregação. Eu vou trabalhar essa parte da salvação de Zaqueu, que o transformou. Vamos falar da transformação de Zaqueu. O que é de fato é ser salvo? Ser salvo, primeira coisa, é recuperar o sentido da nossa existência. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu, mas eu olho para a vida de Zaqueu antes da salvação entrar na casa dele, e eu vejo um homem perdido. Eu vejo um homem à procura de alguém para pôr a sua fé. Eu vejo alguém que não está conseguindo lidar com os seus próprios sentimentos de fé, com a sua própria fé, com a sua religião. Religião de Zaqueu, judeu, um homem condenado pelos judeus, um homem que todo mundo desprezava, que talvez ele não conseguia entrar na sinagoga, ele não conseguia realizar o culto dele a Deus da forma que ele gostaria de realizar, porque ele era alguém na sociedade lá
mal visto. Então eu vejo um homem perdido. Eu vejo um homem procurando alguém para ver e pôr a sua fé. E ele tenta ver Jesus. E para ver Jesus ele se esforça e sobe uma árvore. É recuperar o sentido da nossa existência. Salvação é recuperar o sentido da nossa existência. Gente, tem muita gente perdida nesse mundo, procurando alguém para pôr a sua fé. Uma das maiores perguntas da humanidade é saber por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos. É uma das maiores questões da humanidade. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Tem uma história de um repórter que foi... Uma história não, um fato. Um repórter que foi entrevistar um filósofo. E ele pergunta ao filósofo: olha, qual que é o maior desafio da humanidade? Qual que na sua visão, o sentido para a humanidade? Ele falou: olha, o maior desafio da humanidade é a humanidade descobrir se Deus existe. Aí o repórter falou: já vem coisa, né? Esses caras filósofos. E o cara ateu. Aí o repórter diz: por quê? Ele falou: porque se Deus existe, está errado. Se Deus existe, tem uma maneira certa de viver. Se Deus existe, tem um jeito correto de ser gente. Se Deus existe, não está legal, tem alguma coisa errada. Se Deus existe, tem que haver mesmo esse inferno que vocês falam, que os cristãos falam, tem que haver mesmo esse céu. Porque aqui não é. Aí o repórter ficou pensativo. E eu acho que nós ficamos pensativos também. Porque nós cremos e sabemos que Deus existe, que Deus há. E se um homem que não acredita em Deus percebe que tem coisa errada, que está errado o jeito de viver nesse mundo, eu acho que nós também devemos entender que tem alguma coisa errada. Mas nós sabemos que a criação ela foi prejudicada, que a existência humana ela foi comprometida em Adão, que a partir de Adão a humanidade não é mais a mesma no seu relacionamento com Deus. Paulo diz uma coisa interessante sobre a nossa existência. Em Atos capítulo 17, versículo 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Lá em Romanos, ele vai dizer que não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Todos se afastaram de Deus. Era como se Deus fosse esse púlpito. Isso aqui é a humanidade criada, e a humanidade está em Deus, a humanidade existe em Deus, ela se move, se locomove em Deus, e ela não sai de Deus. E quando há queda, quando há o pecado entrando na humanidade, a humanidade então se afasta de Deus. E a tendência dela é não existir. Nós não deveríamos existir. Mas Deus teve um socorro. E o socorro de Deus foi enviar o seu Filho amado Jesus, para garantir a nossa existência e para nos levar de volta para Deus. Então o que é ser salvo? É ter a nossa existência recuperada por Deus. Sabemos de onde viemos, sabemos por que existimos e sabemos para onde vamos. Isso é tremendo. A pergunta do mundo está solucionada pela presença e a glória de Deus em você. Você sabe por que está aqui. Você sabe para onde vai. E você sabe quem é você. Esse é o salvo. Esse é o Zaqueu. Depois de se encontrar com Jesus. Amém? Ser salvo é recuperar a confiança em Deus.
A humanidade perdeu a confiança em Deus lá. Nós já nascemos. Porque confiar em Deus, irmãos, é descansar nele, é esperar nele, é estar nele, como o Paulo falou. É confiar, é pôr sobre ele tudo, o seu ser, a sua existência. E a humanidade perdida no pecado não confia em Deus. Ela não só não crê em Deus, não só falta fé em Deus, mas falta confiar em Deus. E por que o confiar? Porque o confiar é para nós crentes, que nos encontramos com Jesus. Porque está dentro daquele desenvolvimento de salvação. Então nós cremos a salvação pela fé, vemos a Deus pela fé, acreditamos no seu Filho amado, o recebemos como Senhor e Salvador, mas confiamos nele, descansamos nele, estamos nele. Essa é a pergunta que eu faço para nós, para mim. Porque o salvo, ele está sendo religado a Deus, então ele recupera a confiança. O que aconteceu no jardim? Vamos abrir lá no jardim? Jardim 3:8. Lá no Gênesis. Gênesis 3:8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. A criatura se escondeu do seu Criador. O que estava passando na cabeça desse povo? O que mudou? Eles não confiavam mais em Deus. Eles estavam separados de Deus, separados do seu Criador. Rompeu tudo. Desligou. Morte. E eles se escondem de Deus. E essa grande busca da humanidade por uma religião, por uma fé, por acreditar em deuses, e essa coisa é desse lugar que está incompleto, desse rompimento, desse desligamento, e que somente encontramos nele, porque dele viemos. Então isso explica essa busca maluca do homem pela religião. E o Zaqueu talvez estava nessa. E o Zaqueu talvez estava tentando preencher esse negócio, e a religião que ele tinha não servia, e ele não conseguia. Então ele tinha que ver se esse Jesus era o Cristo, porque nele eu vou pôr a minha fé. Então ele se esforça, ele sobe a árvore. Mas Jesus já sabia, já convinha a ele, a Deus, a Cristo, pousar na casa de Zaqueu. Ser salvo é recuperar a confiança em Deus. É achar de novo o lugar do descanso. É sair sem medo de Deus. É nos encontrar com Ele no fim da tarde. No fim da tarde não literal, tá? Mas é voltar à intimidade. Porque só em quem confiamos nós nos aproximamos. Nós só nos aproximamos de quem nós confiamos. E o homem perdeu a confiança em Deus. O homem, quando eu digo, eu refiro à humanidade, toda a humanidade. Ser salvo é mudar o foco de si mesmo. Ser salvo é mudar o foco de si mesmo. Olha o que acontece com Zaqueu. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. O que Zaqueu está fazendo? Dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus pediu? Jesus não pediu isso a ele. Mas algo mudou na vida daquele homem que o fez se tornar generoso.
A salvação entrou naquele homem e alguma coisa aconteceu que ele se tornou um homem generoso. A bondade de Deus reinou ali e o coração dele ficou cheio e ele falou: tudo que eu tenho não é meu. E eu dou. Então, um homem que só sabia tirar, um homem que só sabia receber, agora ele começa a ter um coração de doar. Se torna alguém que é generoso, bondoso, solidário. Nasce uma consciência de comunhão, nasce uma consciência comunitária na vida de Zaqueu. Ele entende que o foco dele não deve estar em si mesmo, porque eu preciso, irmãos, por que um judeu iria prestar serviço a um governo romano que era opressor? Esse homem só podia estar perdido. O Zaqueu só podia estar perdido, ele e muitos outros. E com foco em si mesmo, porque tudo vinha para ele. E era a maneira dele ganhar o seu pão. Na maneira errada. É um despertamento da bondade, então, na vida de Zaqueu. A salvação entrou, então a bondade desperta. Opa, peraí. Aquilo que eu não praticava, aquilo que eu não fazia, agora eu faço. Eu não queria nem ver pobre na minha frente, agora eu quero andar com eles. Porque Jesus teve misericórdia de mim quando eu era rico aos olhos humanos, enquanto eu tinha tudo. E Zaqueu recebeu a salvação. Então Deus desperta a bondade no coração. A Bíblia diz assim a respeito das nossas boas obras: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16. Nossas boas obras é para que o Deus seja glorificado. Qualquer boa obra, qualquer bondade, qualquer ação de justiça que nós praticarmos é para que Deus seja exaltado. É para que o nome de Deus seja glorificado. Senão não é bondade. Senão é egoísmo ainda continua querendo reter, porque quando a gente faz algo para que nós sejamos reconhecidos e não Deus, se torna a nossa bondade fútil, sem sentido. Mas a salvação traz a bondade de Deus ao coração do homem. E as nossas obras, então, elas são segundo o Filho de Deus. Porque ele se preocupou não só com a alma daqueles que o cercavam, daquela multidão, mas a Bíblia diz que ele teve compaixão e ele as alimentou. Ele teve compaixão e ele não as despediu sem as alimentar. É o sentimento da compaixão que o salvo tem. Porque Jesus Cristo nos ensinou. Então Zaqueu entendeu perfeitamente o que era salvação. Ser salvo é mudar o foco de si mesmo, porque foi isso que aconteceu no princípio. Tudo que nós estamos falando do que é salvação. Nós poderíamos dizer que é a reconstrução do homem, a imagem e semelhança de Deus, criado lá no início, criado lá no princípio. Não era assim? Para a gente entender, é só a gente olhar como era o homem antes da queda. Que tipo de relacionamento ele tinha com Deus? Como ele se relacionava com o outro, com o próximo? Que era mulher, né? Só tinha os dois antes da queda. Tirar o foco de si mesmo
é ter satisfação com o que Deus dá. É estar satisfeito com o que Deus é em nós. Porque nós voltamos para Ele. Nós estávamos aqui e nós voltamos a andar nele, a nos mover nele, a existir nele. Então nós estamos seguros. Nós estamos bem. Nós estamos tranquilos. Fica tranquilo. Você está em Deus. Você está em Cristo. Não se desespere. Eu falo isso para mim. Não se desespere. Guarda a tua fé. A vida abundante é igual a vida daquele camarada. Outro repórter foi na casa de um senhor, já de uma certa idade, e ele começa ali a gravar, e o senhor não sabe muito bem o que está acontecendo, e eles entram ao vivo, e de repente o repórter começa a falar: olha, nós estamos aqui com o seu fulano, o senhor é um homem de sorte, olha, alguém viu a situação do senhor, alguém viu que a casa do senhor está caindo aos pedaços, alguém viu que a casa do senhor a cama do senhor está caindo, que o senhor está dormindo muito mal, e alguém foi e fez um benefício ao Senhor e nos procurou, e nós estamos aqui para dar uma casa nova ao Senhor. Ele falou: eu? Não, mas eu? Sim, o Senhor. Não, mas eu estou bem, eu não estou precisando não, essa cama aqui eu amo. Não, mas o senhor não está entendendo, é uma cama nova, são móveis novos, o senhor vai ter uma cozinha linda, e nesse telhado que está caindo aqui o senhor não precisa se preocupar. Não, mas eu amo minha casa. Não, mas é aqui que eu quero ficar, eu estou tranquilo, o meu coração está bem. Não, mas você não está entendendo. Não, eu estou satisfeito. A mim não falta nada. Eu me levanto e deito com meu Deus no coração. Se eu vou para a esquerda, Ele está comigo. Se eu vou para a direita, Ele está comigo. Eu não vou saber viver com uma coisa grande dessa, menino. Foi isso que Deus me deu para eu viver. E Ele não falou para mim que Ele ia mudar a minha vida. Se Ele falasse para mim: olha, eu vou mudar você, vou tirar e vou colocar você nessa outra casa, aí eu só ia ficar esperando. Mas Ele não falou. Então eu vou ficar na minha casinha esperando Ele falar, porque eu estou feliz com Ele. Isso é vida abundante. Isso é vida abundante. Ser salvo é recuperar a relação de unidade de uns para com os outros. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, diz o Zaqueu. Zaqueu entendeu que a desonra era uma quebra da unidade. Aquilo que ele estava fazendo contra os seus irmãos é porque a unidade com eles havia sido quebrada. Porque ele não tinha um peso de fazer uma maldade. O que aconteceu em Gênesis? Vamos voltar para o Gênesis. Vamos lá em Gênesis de novo. Vamos lá para o jardim de novo. Agora no 2, versículo 24 e versículo 25. E por isso deixará um homem seu pai e sua mãe para se unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Não sentiam vergonha. Estavam sozinhos. De repente, um olha para o outro e fala: o quê? Sai para lá com esse negócio. E vai correr atrás de um negócio para se cobrir, para mudar aquele negócio, porque não está bem. O que aconteceu? Quebrou a unidade. Separou. Homem e mulher
uma só carne. Já era uma só carne ali no Éden. E a unidade, isso significa a unidade da humanidade que Deus criou para nós. Por isso que Jesus vai orar pedindo a Deus que nós sejamos um. Deus, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Salvação, ser salvo por Cristo, é recuperar a unidade de uns para com os outros. É por isso que eu paro de fazer a maldade com o meu irmão, por isso que eu paro de mentir para ele, por isso que eu começo a perdoar, por isso que agora a misericórdia eu exerço, por isso que eu amo. Porque Ele está restaurando a relação de unidade. Porque Ele está fazendo de novo com que nós voltemos a ser como éramos antes, como nascemos para ser, ter relacionamento. É a única forma de Deus agir em nós, é se nós nos relacionarmos. Porque somos imagem e semelhança dEle, e Deus se relaciona, Ele é Trindade. E eu preciso ter esse entendimento de que eu sou salvo, então a minha unidade com o meu irmão está sendo recuperada por Deus. Eu não tenho mais medo, eu não me afasto dele. Com essa quebra, a humanidade se voltou contra si mesma. Isso não era projeto de Deus, isso está errado no pensamento de Deus. Essa humanidade começa a ter conflitos, porque eles se envergonham, porque eles se afastam um dos outros. Porque algo foi rompido. E o homem separado de Deus é isso. É uma guerra contra si mesmo. Quando eu estou guerreando com o meu irmão, eu não estou lutando contra mim mesmo. Porque eu e ele somos um. Eu estou me separando de mim mesmo. Jesus disse assim: eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João capítulo 17, versículo 22, a oração de Jesus. Jesus estava orando a Deus por nós, para que a nossa unidade fosse recomposta. Ser salvo é recuperar a relação de unidade de uns para com os outros. E eu acho que o Zaqueu entendeu isso também. Então o seu relacionamento de uns para com os outros, que ele tinha com os outros, mudou. A sua visão que ele tinha foi transformada, porque a salvação entrou na casa dele. E porque ele agora era um homem salvo. Ser salvo é reconstituir a identidade de filho. É restaurar em nós essa percepção que nós devemos viver como filhos de Deus. Porque antes estávamos longe do Pai, mas o filho ouve o seu pai, mas o filho conhece a voz do Pai. Um filho obedece à voz do Pai. E Jesus diz assim para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é um filho de Abraão. Porque talvez essa coisa no coração de Zaqueu, dele pertencer ao povo judeu, diante de todas as afrontas que ele já tinha recebido, talvez ele falando: Deus, eu não sou nem merecedor dessa herança de Abraão. Talvez essa era a sua oração, e Jesus viu que esse sentimento de filho havia se perdido. Claro. Então sou salvo por Cristo, eu amo a Ele como Pai.
E o meu relacionamento com Ele é de pai e filho, é de filho e pai. Ser salvo é reconstituir a identidade de filho. Ser filho de Deus é fazer parte da família de Deus. É entender que nós somos família. Que quando eu digo paz do Senhor, irmão, esse irmão aí do final não é para completar a paz. É porque nós todos estamos debaixo do mesmo Pai, da mesma mão que nos guarda, do mesmo Senhor que nos ama. E eu vivo como filho. E eu trato os meus irmãos como irmãos. Ser filho de Deus é sentar à mesa do Pai, é ter intimidade com Ele, é deitar no colo, é chorar aos pés dEle, é ouvi-lo, é amá-lo, é estar perto, é desejá-lo, é querer chegar logo ao reencontro. Saudade do meu Pai, que saudade de estar na presença do meu Pai, que saudade de estar com Ele. E o filho sabe que tudo que ele necessita, o Pai dá. O filho sabe que o Pai não desampara o seu filho. E eu tenho uma palavra para os filhos aqui. Pois talvez, em algum momento, você foi desamparado pelo teu pai, aqui na terra. Talvez em algum momento faltou o amor do Pai na sua vida, ou a presença do Pai. Eu quero te dizer que Deus te acolhe, meu filho, que Deus te aceita nos seus braços de amor, e Ele preenche o seu coração, mesmo que o meu pai e minha mãe me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que nos seus braços eu encontro a salvação. Isso é a palavra de quem é salvo, de quem entende que é filho de Deus. E esse lugar é preenchido pelo Pai. Então receba nessa noite, em nome de Jesus, um carinho do seu Pai Todo-Poderoso, que não te desampara jamais. Em nome de Jesus. Ser salvo é restaurar a imagem e a semelhança de Deus. É o resumo de tudo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz Jesus no versículo 10 para Zaqueu. O que se perdeu, irmãos? Muita coisa. Mas a humanidade perdeu a imagem e a semelhança de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Como é que era o homem? É só olhar para o homem. Antes da queda, para você ver como que era a imagem e semelhança de Deus na humanidade. Comunhão, paz, alegria, unidade. Você quer ver uma coisa a mais sobre unidade? Volta lá no Gênesis, no capítulo 3 agora.
no versículo 16. O que Deus falou para a mulher? O castigo, né? Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará luz a filhos. Isso é uma maldição, né, irmãos? Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido. Porém, ele te dominará. Vocês lembravam que isso é uma maldição? Cuidado, irmãos. Homens. Mas tem mulher que sabe muito bem que isso é uma maldição mesmo, né? Que esse domínio, que é uma maldição, não o domínio de proteção, é minha, ninguém trisca. Eu defendo, eu amo, eu protejo, eu guardo. Mas um domínio corrompido, né? Tem mulher que sabe o que é isso. Ter um homem dominador em casa. Sabe que maldição é essa? Salvação, meus irmãos. É Deus religando todas essas coisas. Deus desfazendo esse afastamento, nos reaproximando, nos fazendo um novamente. Então foi só para vocês saberem aí, né? Então, ser salvo é restaurar a imagem e semelhança de Deus. É tudo isso que nós falamos. Nós estamos sendo feitos novamente à imagem e semelhança do Pai. Por isso que se o mundo olhar para nós e enxergar alguma bondade, essa bondade é de Deus. Se o mundo conseguir olhar para nós e conseguir ver misericórdia, essa misericórdia vem de Deus. E se olharem para nós e conseguirem ver compaixão, é porque tem vindo de Deus, é porque nós estamos salvos, é porque nós estamos religados a Ele, porque nós estamos nele e nele nos movemos, e nele existimos e nele caminhamos. Meus irmãos, quando Jesus fala essas palavras a Zaqueu, que hoje veio salvação à tua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas parece que Jesus está falando isso com entusiasmo, com alegria. Parece que ele está impressionado com a salvação na vida de Zaqueu. Que transformação é essa? Este homem entendeu. E Jesus parece que fala com alegria. Porque hoje veio salvação a esta casa. Parece que é um grito. Porque hoje veio salvação a esta casa. Ser salvo não é apenas ser tirado do inferno. Porque quem não é salvo por Jesus, irmãos, ele já está caminhando em outro lugar. Ele já está existindo em outro lugar. E esse lugar não é o céu, não é Deus. Ser salvo não é só ser tirado do inferno, da morte para a vida. Ser salvo é Deus tirar o inferno de dentro de nós. É Deus nos transformar como transformou a vida de Zaqueu, tirando dele todas aquelas obras do inferno sobre a vida dele. Então, por isso que a salvação, ela é para se desenvolver. Porque você sabe o quanto você precisa, e eu sei o quanto eu preciso
de mudar algumas atitudes, de tirar coisas infernais de dentro de mim. Então desenvolva a sua salvação. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. E a mensagem de salvação é a mesma a qual Jesus pregou e que também João pregou e que nós cantamos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.